está escrito assim. Quem encontrou, diga, deu certo. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. O nome era, feche a sua Bíblia, olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: Deus não precisa daquilo que você perdeu para ele realizar o milagre. Ele só precisa daquilo que restou. Poder sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, quero pedir 30 minutos da sua atenção para contar uma história da Bíblia e também deixar aqui em viva voz a minha alegria de poder retornar a esta casa e casa de oração, o qual eu me identifico muito grande aqui em Lago da Pedra, não só apenas pela igreja, mas por tantos presentes que Deus tem me dado nesse lugar. E entre esses presentes está aqui na minha retaguarda nossa missionária, que tem sido um canal de bênção, Rejane, em nossas vidas. E sempre agradeço a Deus por a vida dessa mulher de Deus, em ser um exemplo, uma inspiração e uma história tão bonita na presença de Deus. Deus abençoe. Gardel é um irmão, presente que Deus nos deu aqui em Lago da Pedra. E eu, quando falo em Gardel, não falo em amigo, falo em irmão. Consegui amá-lo e respeitá-lo com muito carinho. Aqui está o seu pai, aquela pessoa abençoada, preparou um banquete para mim, não foi, neguinha? Uma carne, um projeto, até com saudade, quero visitá-lo de novo, viu, Nonato? Que Deus abençoe, Nonato, a irmã Neguinha. Brinquei com Neguinha, com a nossa empresária, disse, ela tá light, né? Slim. Que Deus continue abençoando. Minha amiga Lívia, que está ali, cuidando da gente como filho, a sua irmã, que agora dá para identificar as duas, né? A Laís, né? Deus abençoe. E aqui conosco também o meu pastor, o meu amigo Dorival. Dorival é um homem de um coração incrível. Trouxe as cocadas, Dorival? Está ali o homem da cocada, um missionário, um homem de Deus. Vim com ele numa viagem e todo mundo que chegava ali, pode deixar que o café eu pago. Rapaz, que homem de um coração incrível. Eu brinquei com ele no ouvido dele, disse, você não vai aguentar, vai em 4. E ele disse, Deus vai dando graça. Então isso é muito bom. Amém. E também conosco está ali o meu amigo que está orando, Edione. Edione é um assessor aí direto, né, Jane? Nosso amigo aqui também, que já nos trouxe aqui uma palavra através de uma oração. Mas, irmão, sem mais delongas, eu quero pedir alguns minutos da sua atenção. E quando eu falo em Tamar, eu poderia falar aqui sobre 3 Tamares. E a Bíblia fala sobre uma Tamar, que ela é cananeia, por incrível que pareça, e ela teve um marido por nome Deus matou. Ela casou de novo com outro homem chamado Onã, e Deus também matou. Minha amiga ali, pregadora, Tione, que Deus te abençoe. E parecia que a vida dessa mulher estava acabada, porque foram 2 velórios em um espaço de pouco tempo. Viúva 2 vezes, uma promessa liberada para ela, para casar de novo, e ela não casou. O nome dela, Tamar. E essa Tamar, que casou com casou com Onã, ela chamou a atenção de Deus porque ela teve contato com o próprio sogro e cumpriu a lei do levirado. E ela vai gerar 2 filhos, Pérez e Zerá. E essa linhagem foi a linhagem que Jesus surgiu daí, porque ela deu continuidade na tribo de Judá para chegar
até Jesus. Porque quando há promessa de Deus, Deus passa por cima de tudo, mas tem que se cumprir. E essa Tamar, ela me chama a atenção, cantora, porque ela para a história de José. Diga comigo, Tamar parou a história de José para contar dela. O que gerou na vida desse legislador e do homem mais manso da face da terra, Moisés, que quando ele está contando a história, olha, quem escreveu o Pentateuco, a Torá, a lei de Deus, foi Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Moisés escreveu. Pare comigo, Moisés sentado e Deus no ouvido de Moisés dizendo, escreva. Aí ele está escrevendo a história de José, que José foi vendido, José foi machucado. Aí agora Deus disse, para a história de José, para quê? Tu vai contar a história de Tamar. Pega na mão do irmão e aperta e diz, se for preciso, Deus vai parar a história de alguém por aí, mas a tua história vai ser contada. Não, levanta a mão dele lá em cima, pega na mão, levanta lá em cima, eu estou terminando, hoje só vai ser uma saudação. Se for preciso, Deus vai parar a história de alguém, mas a tua história vai ser contada aqui em Lago da Pedra. Aconteça o que acontecer, a tua história vai ser contada. Pregador, oi, quem era Tamar? Uma cananeia. Adorava Baal, adorava, via menino ser morto, queimado, mas a atitude de Tamar chamou a atenção de Deus. Porque Deus gosta de ver muitas coisas por dentro. Às vezes você gosta de ver o olhinho verde, a pelinha de bebê, cabelinho dividido em 2 partes, mas Deus não se encanta com isso, Ele se encanta por dentro. Moisés, irmã Neguinha, está contando a história de José. O bichinho foi jogado, os irmãos perseguiram, e deu no ouvido de Moisés. Moisés com a caneta, e ele dizendo, José foi vendido, foi isso, foi caluniado, foi perseguido. Quando chegou na parte de vendido, aí Deus disse, agora para. Eu não conto, não, deu uma pausa. E tu vai contar a história de uma mulher cananeia. Porque a história dessa mulher é terrível. Porque Tamar, no hebraico, significa palmeira. A nossa irmã ali, esposa do Clei, Fátima, a história Tamar, o nome Tamar significa palmeira. Eu sou da roça, mas não sou besta. Palmeira, se você olhar para uma palmeira e você vê uma palmeira 4 metros para cima, é 4 metros de raízes para baixo. Todo crente palmeira passa por luta, perde, perseguição, enfermidade, mas depois que o vento passa, levanta a mão e diz, eu estou de volta, eu estou aqui, eu estou de volta. Ninguém para um crente palmeira. A história de Tamar foi impactada porque Deus para tudo. Parar o quê? Deus vai parar tudo hoje. Mas a tua história não para no meio do caminho. Mas Davi, você sabe quem era José? Sei quem era José. Tudo que botava a mão crescia, íntegro. Mas Deus disse, ó José, me desculpe, mas eu vou parar um pouco a tua história. Mas eu vou contar a história de Tamar. Uma mulher que teve o primeiro marido, não tinha nada a ver, foi morto. Quem matou? Deus. O primeiro marido dela também era ruim. Aí Deus disse, eu vou matar o segundo. Matou. Aí o Judá, malandro de carteirinha, chegou no ouvido dela e disse, deixa o menino crescer mais um pouco, porque eu vou lhe dar ele para casar com você. Passou o tempo, o menino cresceu e ela não casou. Sabe por quê? Porque Judá chegou numa reunião escondido e disse, essa Tamar tem um demônio, porque 2 filhos meus casou com ela e morreu. Se eu der o terceiro, morre. Mas a questão não era em Tamar.
O problema era em Judá. Porque às vezes a gente vê problema em todo mundo, só não vê em nós. Às vezes o problema não está lá, o problema está aqui. Aí Deus está dizendo assim: eu não vou te dar muita coisa não. Não vou te dar o carro, não vou te dar casa, não vou te dar chave. Eu vou te dar uma ideia. E a ideia que eu te der nessa tarde vai mudar a tua história de cabeça para baixo. Deus não vai te dar muita coisa, Ele vai te dar uma ideia. Levanta a tua cabeça, porque Deus está dizendo: em meio a essa crise que o país está vivendo, em meio a essa crise que o Maranhão está vivendo, a Bahia está vivendo, eu chego aqui como profeta de Deus para liberar uma palavra profética. Deus está te dando uma ideia, e a ideia que Deus está te dando vai mudar a tua história. Ela está em crise, tá. Tamar está desesperada, tá. Mas Tamar tem uma ideia. E a ideia que ela teve foi: eu vou tirar essas vestes de viuvez. Porque veste de viuvez fala de sofrimento. Toda vez que você lembra de alguém que morreu, você chora. Aí você está com essa roupona preta andando, é luto. Você está com ela roupona preta andando, o povo dizendo: oh meu Deus, bichinha, perdeu o marido. Aí Deus diz: tira essa roupa. Eu estou te dando uma roupa nova, diferente. Ela vai tomar uma atitude doida, maluca. Ela vai deitar, olha, a lei do levirato cobria ela. Ela vai gerar 2 filhos. Não foi um, gerou 2 do sogro. E quando ficaram sabendo que ela estava grávida, amarraram ela e disse: queima essa praga viva. E quando ela está amarrada para ser queimada, passaram azeite nela e estão tentando, traz o isqueiro, quando está tentando queimar ela viva. Aí ela diz: antes de me queimar, segura um pouco. Eu estou nesse sofrimento, mas eu não estou à toa. Eu estou nesta crise, mas eu tenho armas. Eu estou passando vento, mas eu não estou só. Eu estou de cabeça baixa, abatida, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu ainda tenho arma. Qual é a arma que você tem? Eu tenho cajado, eu tenho lenço, eu tenho anel. Eu tenho prova nas mãos que eu não estou só. Quando essa Tamar pega o lenço, o cajado e o anel de Judá, Judá olha para ela e diz: pode tirar, joga o isqueiro fora, tire as cordas, limpa o azeite dela, não toque fogo, porque mais culpa eu tenho do que ela. Os meninos cresceram, ela foi ancestral, é de Jesus. Os filhos dela geraram algo que ninguém imaginava. Porque no meio dessa desgraça, no meio desse vento, no meio dessa tempestade, Deus está dizendo: eu vou tirar uma coisa boa daí. Mas pregador, e pode isso? Pode. Porque Siloé, sabe quantas pessoas morreram lá? 18. Houve um derrame, pum, explodiu, morreram 18. Aí Jesus vai pegar o lugar da desgraça e vai fazer um milagre. Você vai entender Jesus? No lugar da desgraça, Deus está dizendo: eu vou fazer um milagre. No lugar da decepção, Deus está dizendo assim: eu vou te levantar. Essa Tamar, estou terminando, filha é de uma região perigosa, cananeia. Jesus pega ela e gera uma coisa grande. Mas a história não para por aí. Terminamos de ler uma Tamar, que significa palmeira também, filha de Davi. O pregador vai pregar o que para nós hoje? O tema da minha mensagem no final é: depois dessa Tamar ainda tem outra. Uma nova Tamar está surgindo aí. Essa Tamar, a filha de Davi, bela, bonita. O irmão dela, Aminon, meu irmão, sagaz, teve com outra amizade ruim, porque já dizia Sóstenes: me diga com quem tu anda e te direi quem tu és.
A luz da psicologia diz que nós somos resultado 50% meio e 50% instinto. E no mundo da psicologia, em uma relação de comunicação, não pode haver silêncio. Alguém tem que ceder. Então simplesmente agora essa Tamar está diante de um homem perigoso, e o primo dele vai dar um conselho a ele, para ele fazer duas coisas terríveis. Diga comigo. A primeira, fingir. Olha, se tem uma coisa que Deus detesta, é fingimento. Não. Deus gosta logo, sabe de quem? De Paulo. Porque Paulo chega e diz assim, ó: miserável homem que eu sou. Não adianta ser. É miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Pedro começou a querer camuflar as coisas, dizendo: se todos traírem aí, eu não, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou isso. Aí Jesus disse: deixa de besteira, Pedro, que tu é fraco, bom aqui sou eu. Hoje mesmo, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E ele negou. Mas quando Jesus ressuscitou, ele chegou diante de Jesus e ele disse: eu não presto, eu não valo nada. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Fingimento não, ou é ou não é. Deus está dizendo o seguinte: nós estamos aqui nessa tarde, todos nós somos fracos, todos nós somos pequenos, mas estamos aqui acreditando no poder da graça. Finge que está doente. Olha, fingir e doença, duas coisas terríveis. Pergunta para o irmão: quando tu está doente, tu gosta de ir para a igreja, gosta de comer uma buchada, um açaí, ir lá no Del, no Sanduba do Del. Quando você está doente, você gosta? Gosta? Porque está doente. Aí o diabo usa a boca do primo para mandar ele fingir. E quando você fingir isso, aí você vai dizer seu pai que a tua irmã vai cuidar de você, e aí você fecha a porta e vai violentar ela. Olha que coisa diabólica. Um menino que tinha tudo para arrebentar na vida, Aminon, o seu nome significa Deus é fiel. Esse Aminon era o primogênito. Esse homem tinha tudo para arrebentar na vida, acabou sua vida, terminou a sua história como estrupador. Cutuca o irmão, diga assim: você vai decidir como a sua história vai terminar. Ele vai violentar a irmã Tamar. E o objetivo de destruir Tamar não era apenas porque ela era bonita, porque quando ele usou ela, terminou de usar ela, ele disse: não é o que eu estava pensando, eu me confundi. Porque a nossa geração, muitas vezes, elas são atraídas pela beleza, é atraída pelo carro, pela casa, pela posição social, mas esquece de uma coisa: o que vai definir nossas vidas são escolhas. E quando ele terminou com ela, ele disse assim: você não é aquilo que eu imaginava, você não é aquilo que eu queria. Mandou ela ir embora e fechou a porta. Só que ele esqueceu de fechar a porta antes do problema, porque tem que fechar a porta antes do problema. Ele fechou, o problema já estava dentro. Aí ele olhou para ela e disse assim, ela olhou para ele e disse assim: pior coisa tu fez agora do que na primeira, porque não tem uma coisa para ferir mais do que rejeição. A rejeição dói. Aí ela foi embora, pegou uma túnica que ela tinha colorida, que era túnica de princesa, rasgou a túnica colorida, colocou cinza na cabeça e saiu gritando no meio da rua. Absalão mandou ela calar a boca, colocou um manto nela. No meio da crise, Deus vai levantar alguém para cuidar de você? Não, eu vou repetir: no meio da crise, Deus vai levantar alguém para ajudar você. E ele vai colocar qualquer um, não vai colocar um Boaz sobre a tua história. Fazendeiro, alguém de fruto
casa, alguém que pode dar a volta por cima. Eu libero uma palavra profética que no meio desta crise Deus está levantando alguém para te dar uma capa, para te dar um abraço, para te dar uma palavra e para te dar recurso. A história não termina assim. Ela vai simplesmente ser abraçada pelo irmão, leva para casa. Contaram a Davi, Davi não fez nada. A crise continua. 2 anos depois, Absalão cria uma emboscada para matar Aminon. Aminon é morto. Todos os irmãos de Davi estavam lá. Todos os filhos de Davi estavam lá. E quando eles viram o sangue que mataram Aminon, eles fugiram. Porque para se manter vivo, você tem que fugir de alguma situação. Se não fugir, mas eu sou bom. Mentira. Tem que fugir. Às vezes você deixa a capa, às vezes o iPhone cai, fica lá. Volta para pregar o iPhone, o 17, não quero não. Aí eles fugiram. Todos eles. E a Bíblia diz que ele de longe. Aí alguém que estava com Davi disse assim: os teus filhos estão vindo além das montanhas, mas está longe. Mas eu conheci eles, o caminhado dele, o jeito dele, porque tá vivo perto do pai, da mãe, da liderança é fácil. Eu quero ver tá vivo é de longe. Tamar foi destruída? Foi. A história de Tamar, ela não casou Tamar mais. Tem alguns boatos aí, mas biblicamente a Bíblia não relata que ela casou. Porque uma mulher violentada na Bíblia, ela tinha que ser jogada para lá. Não servia mais para nada. Mas eu termino a minha mensagem e eu quero entrar na Tamar. Não é Tamar de Judá, não é Tamar filha de Davi, não é Tamar que era o nome de um lugar, de uma cidade lá próximo da região é de Judá. Não, eu quero falar de uma Tamar filha de Absalão, que depois que violentaram a irmã, depois que destruíram a irmã dele, ele colocou o nome da filha dele, Tamar. Sabe o que Absalão está dizendo? Uma nova Tamar está vindo aí. Não, eu vou repetir para você sair daqui com essa palavra. Uma nova Tamar está vindo aí. Agora essa glória da segunda casa, a glória desta última casa, não é da segunda, é a glória da última casa. Deus está dizendo, será maior do que a glória da primeira. Levanta a tua mão direita para o céu, porque Deus está dizendo, uma nova Tamar está surgindo aí. Eu não sei qual foi a Tamar que machucaram, que abateram, que deixaram depressiva, que magoaram, que perderam, que chorou, que se decepcionou, mas Deus está dizendo, uma nova Tamar está surgindo em Lago da Pedra, e essa será mais forte do que a primeira. Essa será mais forte do que a primeira. Pregador, e por quê? Porque essa Tamar, diga comigo, ela foi mãe de rainha. Vamos repetir? Diga, Tamar, filha de Absalão, foi mãe de rainha. Pega na mão do irmão e aperta e diga assim, entendeu? Que essa nova Tamar, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém destrói. Essa Tamar será grande, essa Tamar será poderosa. Essa Tamar, Deus vai colocar coisa. Não desanima agora, não pare agora, porque Deus está dizendo, mesmo que destruir o primeiro projeto, Deus está colocando um projeto novo, uma coisa nova, uma visão nova diante de ti. Ninguém te para. Pregador, oi, aonde você quer chegar?
uma nova Tamar está surgindo aí. Agora essa, fica de pé. Agora essa será diferente. Diga comigo, a glória da última. Diga, não é a segunda, é a última. Será maior. Além de linda, uma beleza sobrenatural. Diga comigo, ela casou, foi mãe, e não foi mãe de qualquer coisa, foi mãe de rainha. Eu libero uma palavra profética. O que vai gerar de você hoje não vai ser coisa pequena, vai ser coisa grande. Eu estou terminando, nós iremos fazer um clamor aqui. Agora, irmão, eu vou convidar, não é uma, duas, todos que estão aqui, vai vir nesse recinto. Nós iremos fazer um clamor por essa segunda Tamar, que se decepcionou, que perdeu, que chorou, que teve crise de ansiedade, de depressão, que tentaram matar, tentaram botar para baixo, ficou frustrada, ficou angustiada, não crê mais na vida, não acredita mais em nada. Eu vim aqui dizer nesta tarde que a Tamar nova está aqui, que a Tamar nova já surgiu, que a Tamar nova já nasceu, que a Tamar nova está conosco. Vem aqui agora. Mas sai do seu lugar. Pregador, eu não senti. Mesmo sem sentir, venha. Porque Deus está dizendo, está vindo aqui. Preencha todo esse espaço aqui. Cantora, vem cá, prepara algo aqui. Venha cá, não deixa nenhuma lacuna. Venha todo mundo para cá, fica bem pertinho. Porque nós, de frente comigo, de banda não, pode vir todo mundo para cá. Nós iremos fazer um clamor para dar informação ao pessoal, para ficar bonito até na foto. Isso, vai preenchendo toda essa lacuna aí no meio. Venha mais aqui, você de azul aí. Isso, tem mais gente lá. Isso, venha mais. Pode encostar mais aqui, vocês aqui, ó. Ei, hello, oh yes. Diga comigo assim, eu não sei o que fizeram e também eu não quero saber o que fizeram com a primeira Tamar. Diga comigo, se machucaram, se teve ansiedade, se teve crise, se teve decepção, se tentaram matar, se ficou dentro de um quarto trancado. Diga, essa tarde eu vim aqui porque uma nova Tamar está surgindo hoje aqui. Alairebedeque. Uma nova Tamar vai brotar aqui hoje. E essa nova Tamar que está brotando aqui hoje, Deus está dizendo, se prepara, porque não vai gerar coisa pequena, vai gerar coisa grande. Se prepara, porque essa nova Tamar, o que vai gerar de você, vai abalar o estado do Maranhão. Deus está dizendo, não para. Pode soltar, irmão Agostinho. Não pare. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Pode ficar pertinho, não precisa se afastar não. Fica pertinho mesmo. Segura na mão dele, segura na mão dela. Porque ao terminar esse trabalho hoje, eu estou levantando algo grande lá dentro.
que é isso, irmão? Mais um pouquinho de microfone aqui, meu filho. Por favor, fica no seu lugar, nós vamos orar. Irmão do céu. Ok? Voltou. Isso. Irmão, que graça é essa aqui? Irmãos, eu vou fazer uma oração especial. Som e enquanto eu estava orando, Deus tocou assim no meu coração muito forte para mim convidar essa mulher aqui. Qual é o nome dela? Jéssica. Faz favor, filho, fica aqui no meio aqui. Deus pediu para mim fazer uma oração muito forte por essa mulher aqui. Vem cá. Você vem cá também. Fica aqui perto aqui. Lisa, Laís, vem cá. Mas Lívia e Fátima e a irmã Neguinha e essa aqui. Vem cá. Esse trio aí todinho. Encosta aqui. Você. Isso, vem cá você. Encosta aqui. Encosta aqui. Isso, fica aqui. Irmã Rejane, faz favor, dá um passo aqui, fica aqui perto. Amém. Irmãos, olha para cá. Irmãs, eu estava em uma colisão ali, vou pregar o que hoje? Aí preparei hoje cedo ali, na casa de Gardel, meu irmão, e numa colisão e preparei 3 temas doidos aí, e quando eu sentei ali, uma voz muito forte no meu coração disse assim: fala sobre uma nova Tamar. Está surgindo aí. E como pregador, falei para Gardel, eu não me acho nenhum pregador assim, sabe? Apenas um profeta, alguém na roça. Que todas as vezes que ministro aqui para 2 ou 3 pessoas, eu sinto um frio tão grande na barriga. Galega me perguntou: tu ainda sente frio? Eu disse: se eu perder isso, eu dou morto. E eu fiquei ali sentado, orei ali, sentei, fui para um canto. Quando você vem mexendo em celular, não é olhando outra coisa, é a mente. Deus é o quê? Ele diz: prega que uma nova Tamar está surgindo. E eu disse: eu vou falar o quê? A primeira Tamar machucaram, feriram, tentaram botar depressão, ansiedade, a dor foi grande, a angústia foi grande. Tem hora que pensa em sumir, em desaparecer, em pegar asas, fugir. Mas Deus está dizendo: você não vai embora, não vai fugir, porque uma nova Tamar está saindo daí de dentro. E essa nova Tamar que está surgindo aí não vai ser mãe de qualquer coisa, não vai gerar qualquer coisa, vai gerar rainha. Vai ter que ir para o livro das crônicas como mãe de rainha, porque o diabo pensou que ia acabar com tudo, não foi? Aí Deus está dizendo: não se preocupe. Porque se a primeira Tamar não casou depressiva, a segunda Tamar que está surgindo aí, Deus não vai dar qualquer coisa. Aperta a mão de alguém que está do seu lado e diga assim: nessa segunda fase, o que Deus vai fazer, não vai botar qualquer coisa na sua vida. Ele vai botar uma coisa tão grande que quando nascer, Deus vai botar a mão e vai dizer: não vai casar com qualquer coisa. O diabo não vai mandar mais bagulho. O que Deus vai mandar vai ser tão grande que vai abalar as estruturas. Eu disse: Deus, eu não quero pregar sobre Tamar hoje, porque o que Deus me deu no livro de Gênesis, de madrugada, foi coisa de doido. Eu disse: eu quero Gênesis. E ele disse: Gênesis não, você vai pregar sobre Tamar. Não importa
o que eles fizeram. E quem destruiu com a primeira Tamar, diga comigo, não foi os de longe. Não, irmão, me ajuda a pregar, porque eu estou com tanta vontade de pregar aqui que eu estou com vontade de ir para a vigília hoje. Diga comigo, quem destruiu a primeira Tamar, acabou com ela, não foi de longe, foi de perto. Mas diga comigo, mas Deus, quando o diabo começou a bagunçar, Deus vai mandar alguém de perto para restaurar essas feridas. Se prepare, porque quando estiver no altar, quando estiver exaltada, tu vai lembrar que o neguinho lá da roça, da Bahia, veio aqui nessa tarde de ribuliço. Prepara a agenda, prepara o culto de graça, prepara o projeto, porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas aqui vai sentir eu colocar a providência na palma da mão e vai sentir o projeto. Diga para alguém que está